Beleza, pessoal? Esse é o nosso vídeo 11, onde a gente vai complementar aquela análise que a gente fez no vídeo 10 a respeito do potencial elétrico estabelecido por um disco uniformemente eletrizado de densidade de cargas sigma, tá, na sua superfície. Vamos analisar esse potencial. Esse potencial calculado num ponto que está localizado a z unidades acima ou abaixo do centro desse disco. Tá? A gente fez essa análise lá no vídeo 10 e a gente chegou nessa expressão. Tá? A gente viu que a expressão do potencial só depende da coordenada z e esse valor é densidade de carga sobre 2ε0 vezes raiz de R2 mais E2, onde R é o raio desse disco, né? O Z é a distância do ponto até o eixo, até o centro desse disco uniforme, menos o módulo de Z. Tá? Esse é o resultado exato que a gente obteve. Aí ficou pendente a gente analisar o seguinte: como obter, como estudar o comportamento dessa função para valores de Z muito grandes, né? Ou seja, para valores de Z muito maiores do que R. Tá? A gente fez esse comentário lá no vídeo anterior que quando eu analiso esse comportamento de Z muito grande nessa expressão, eu tenho uma dificuldade que é a seguinte, né? Se você faz Z muito grande nesse termo e nesse termo, ambos crescem infinitamente, né? Digamos que você pega o limite dessa expressão para Z tendendo a infinito. Você vai ter infinito nessa primeira parcela, infinito na segunda parcela, você vai ter infinito menos infinito. Isso é uma indeterminação matemática, né? Sempre que você cai nessas indeterminações, 0 sobre 0, infinito menos infinito, sempre que você cai nessas expressões que a princípio não tem como você determinar no primeiro momento o valor exato delas, você precisa trabalhar um pouquinho mais a matemática, a expressão matemática da função, e aí sim calcular o limite com mais rigor. Tá? A gente vai ver, por considerações físicas, né, a gente já sabe, que como eu tenho uma distribuição localizada de cargas e eu pego pontos que estão muito, muito distantes dessa distribuição localizada, a gente sabe que o potencial tem que tender a zero. Então esse é um resultado que a gente já sabe. Lá no infinito, para z tendendo a infinito, esse potencial tem que tender a zero. Ok, isso é um resultado que a gente já sabe de antemão. Mas tem várias maneiras de uma função matemática tender a zero. Por exemplo, você pega uma função do tipo 1 sobre r, com r tendendo a infinito, essa função tende a zero. Só que 1 sobre r2 também tende a zero. 1 sobre r3 também tende a zero. 1 sobre r elevado a qualquer potência positiva vai tender a zero quando r tende a infinito. Né? Então, isso vai acontecer com essa função também, ela vai tender a zero. Mas qual que é a forma funcional que esse resultado vai assumir nesse limite? A gente sabe, de discussões dos vídeos anteriores, né, que para valores de z muito maiores do que r, tá? Para módulo de z muito maior do que r, quando você está muito longe da distribuição de cargas, a fórmula do potencial tem que convergir para a fórmula do potencial de uma carga pontual. Ou seja, se você está localizado num ponto muito distante dessa distribuição de cargas, quando você olha para ela, você vê esse disco se comportando como uma carga pontual. Porque a distância que você está é muito maior comparado ao raio, né? Comparado à geometria da distribuição de cargas. Então, lá para z muito grande, essa função tem que convergir para o resultado de uma carga pontual. E é isso que a gente vai obter. Tá? Então, antes da gente passar para o tratamento específico dessa função, vamos relembrar um negócio que vocês já viram lá no curso de cálculo, que é um tópico, né, que a gente estuda, que é chamado de aproximação linear de funções. Tá? Vamos só relembrar isso aqui rapidinho, fazer um exemplo e aplicar esse exemplo no que a gente precisa, tá? Que é essa expressão do v de z. Tá legal? Então, aqui tem uma discussão bem genérica, que certamente vocês já fizeram lá no curso de cálculo 1, que é a seguinte: digamos que você tem uma função matemática f de x qualquer, tá? Uma função complicada lá qualquer, tá legal? Tem essa cara aqui. E eu quero, por algum motivo, analisar o comportamento dessa função nas proximidades de um ponto x0 que está colocado aqui. Ó. Então eu quero analisar o comportamento dessa curva preta nas imediações, ou seja, nas proximidades desse ponto x0. Tá? Não me interessa, a princípio, o comportamento nos outros pontos. Eu quero analisar o comportamento dela
nessa região aqui, ó, pertinho de x0, ou para x tendendo a x0. Tá legal? Então, olha só, gente, o que a gente entende como sendo aproximação linear? Vamos pegar aqui a reta tangente a essa curva preta nesse ponto x igual a x0, tá? A gente sabe que a tangente dessa curva, desculpa, a tangente dessa linha, né? Ou a tangente desse ângulo aqui, né? Que é feito entre a linha e a horizontal, a tangente desse ângulozinho aqui, ó, é justamente a inclinação dessa reta e é a derivada da função, né? Então, a inclinação da reta tangente é justamente a derivada. Seria a derivada f' calculada no ponto x0, tá? Então, olha só, vamos pegar essa reta tangente, né? Vamos desenhar ela aqui, e aí vamos analisar aqui o seguinte. Quando eu estou trabalhando com pontos x muito pertinho do ponto x0, vocês concordam que essa curva preta, ela fica indistinguível da reta tangente, né? A reta tangente é essa vermelha aqui, ó. A função original é essa curva preta. Se eu estou pegando pontos x muito pertinho do x0, essa curva preta e essa linha tangente, que está aqui de vermelho, elas são indistinguíveis uma da outra, né? Você pode, então, nas imediações do ponto x0, aproximar a curva original pela reta tangente. Isso só vale para x tendendo a x0, né? E essa aproximação é tanto melhor quanto maior a proximidade do ponto x em relação ao ponto x0. Se você pega pontos x muito distantes, muito para a direita ou muito para a esquerda, essa aproximação já não vale, né? Mas na vizinhança do ponto x0, tanto faz eu trabalhar com a curva original ou com a reta tangente. Então, o que a gente vai fazer? Vamos calcular, sabendo que a inclinação dessa reta é a derivada, vamos calcular a equação dessa reta e falar que essa função é igual à equação de reta nessa regiãozinha, tá? Nas proximidades do ponto x0. Isso que a gente chama de aproximação linear de funções. Você pega uma função que é não linear e aproxima pela equação de uma reta, tá? Dentro dessa aproximação x próximo de x0. Então tá. O que significa f' de x0? O que é a derivada da função original avaliada nesse ponto x0? Ué, a derivada é a inclinação da reta tangente, né? Então vamos pegar aqui o seguinte, vamos pegar esse ângulozinho aqui, que a reta tangente faz com a horizontal, e vamos pegar a tangente desse ângulo, que é ΔY por ΔX. Então vamos ver, f' de x0 é aproximadamente ΔY por ΔX. O que é o ΔY? É esse pedacinho aqui e dividido por ΔX, que é essa variação aqui, tá? Então, como eu estou pegando aqui um ponto x próximo do x0, se x é esse ponto, a f de x é esse ponto que eu marquei de azul aqui, ó. Tá legal? Como eu estou pegando pontos x muito pertinho do ponto x0, esse tamanho aqui, ó, essa altura toda, é muito aproximadamente igual a ΔY, que é o que eu estou usando para calcular a tangente daquele ângulo. Concorda? Se eu estou pegando x pertinho do x0, essa altura toda aqui, ó, vai ser cada vez mais próximo de ΔY. Esse extra, né, essa largurinha extra aqui, entre a reta e a curva original, vai ficando cada vez menor na medida que eu aproximo o x do x0. Então, no limite, quando o x tende a x0, essa distância toda converge para essa distânciazinha ΔY, né? Então, eu posso dizer, por isso que eu coloquei esse sinal de aproximado, né? A inclinação a tangente desse ângulo é aproximadamente esse ΔY sobre ΔX. Esse ΔY eu vou aproximar como sendo f de x menos f de x0. O que é f de x? É essa altura toda aqui, ó. O que é f de x0? É essa altura toda aqui, né? Esse ponto aqui, ó. F de x é essa altura toda. F de x0 é essa altura aqui, ó. Um menos o outro vai me dar esse camarada, que é aproximadamente ΔY, tá? E essa aproximação é tão melhor quanto mais próximo x está do x0. Então, ΔY é aproximadamente f de x menos f de x0, ou seja, meu ΔY, dividido por x menos x0, que é
esse pedacinho aqui, né? Coordenada x menos x0 é esse cateto adjacente aqui, ó, tá? Então, daqui eu tiro o seguinte, né? Multiplicando cruzado aqui, né? F' de x0, a derivada da função original, avaliada no ponto x0, vezes x menos x0, desculpa, não, isso mesmo, F' de x0 vezes o x menos x0, está colocado aqui do lado direito, é igual a função f de x menos f de x0, está colocado aqui do lado esquerdo. Só multipliquei cruzado aqui, né? Então, f de x menos f de x0 é igual a essa derivada vezes a variação x menos x0. Então, o que é a função f de x correspondente a essa equação dessa reta que está aproximando a função original nessa regiãozinha aqui, ó. A minha função f de x vai ser aproximadamente f de x0 mais f', né, que é a derivada, avaliada no ponto x0 vezes x menos x0. Isso aqui é uma equação de reta, né? É a equação da reta que está aproximando a função original nas imediações desse ponto. Tá? Então, é o que chama de aproximação linear de função. Tá? Então, aproximação linear. Então, de novo, né, isso é muito útil quando você pega uma função complicada e você não quer estudar o comportamento global dela. Você só quer estudar o comportamento dela nas vizinhanças de um determinado ponto, tá? Que é o que a gente vai fazer aqui no cálculo do potencial, tá? Para responder essa pergunta aqui. Então, vamos fazer um exemplo. Essa é a expressão geral. Vamos fazer um exemplo onde eu queira, tá, trabalhar essa função original, quero analisar o comportamento dela nas proximidades do x igual a zero. Ou seja, quero analisar o comportamento dessa função, dessa curva preta, que é original, nas proximidades do ponto x igual a zero. Ou seja, eu quero analisar o comportamento dessa curva nessa região aqui, ó, nas vizinhanças de x igual a zero. Então é só pegar essa expressão geral, né, que é essa equação de reta geral, e fazer x0 igual a zero. Tá? Então, como é que fica? Nas proximidades do ponto x igual a zero, essa função, essa fórmula fica f de x aproximadamente a função avaliada em x igual a zero, mais a derivada f' calculada em x igual a zero, vezes x menos x0. E o x0 é justamente zero. Né? Então, como é que fica a expressão? Aquela equação de reta, nessa regiãozinha aqui, ó, f de x vai ser aproximadamente f de zero mais a derivada calculada em x igual a zero vezes x. Ok? Então, é a equação da reta que aproxima essa curva original nas proximidades de x igual a zero. Então, vamos fazer um exemplo dessa aproximação para essa função aqui, ó, que é o que a gente vai precisar no caso ali do potencial. Digamos que eu tenha uma função do tipo f de x igual a 1 mais x elevado a n. N é um número, tá? Uma constante qualquer. Tá? Então, vamos aplicar essa fórmula aqui para esse caso. Eu quero analisar o comportamento dessa função, usando a aproximação linear, na região x igual a zero. Quero analisar o comportamento desse cara próximo de x igual a zero. Vamos aplicar aqui a fórmula. Nas proximidades de x igual a zero, como é que fica? Isso aqui é aproximadamente. A f de zero, como é que fica? F de zero é simplesmente 1 mais 0 elevado a n, que é 1. Tá? Mais o segundo termo aqui dessa soma. A derivada da função original avaliada na origem, x igual a zero, vezes x. Como é que é a derivada dessa função aqui? Ó? Derivada de 1 mais x elevado a n. Você escorrega aqui a potência, né? Vai ficar n, vezes 1 mais x, está aqui. Subtrai uma unidade lá da potência, né? N menos 1. Isso eu vou avaliar no ponto x igual a zero, porque eu estou analisando, estou querendo analisar o comportamento desse cara nas proximidades de x igual a zero, vezes o x que já estava lá na fórmula, né? na expressão geral. Tá legal? Então, essa função nas proximidades de x igual a zero, eu vou ter esse comportamento. 1 mais n vezes esse cara, elevado a n menos 1, vezes x. Esse termo, que é a derivada, né, eu tenho que avaliar em x igual a zero.
como é que fica então? 1 mais x elevado a n é aproximadamente 1, está aqui, n está aqui, esse camarada aqui em x igual a 0 vai dar 1, vezes o x que já estava lá. Então a expressão 1 mais x elevado a n para x tendendo a 0 é aproximadamente 1 mais nx. É a aproximação linear dessa função original, que é não linear. Tá? Então eu vou deixar esse resultado aqui guardado e eu vou aplicar ele para essa discussão toda foi para a gente usar esse resultado nesse exemplo. Tá? Então vamos voltar agora na situação do potencial do disco e analisar o comportamento dele nessa região, onde Z é muito maior do que o raio do disco. Tá? Então vamos pegar a expressão original. O V de Z é igual sigma sobre 2ε0, uma constante, vezes. Essa raiz aqui, gente, eu vou fazer uma manipulação nela e vocês já vão entender o porquê, tá? Porque eu quero usar esse resultado nesse caso. Então, antes disso, eu vou fazer só vou ajeitar aqui a expressão da seguinte forma. Aqui dentro do colchete, como é que vai ficar? Colocando o Z em evidência dentro daquela raiz. Dentro dessa raiz eu vou colocar o Z quadrado, na verdade, em evidência, tá? Colocando aqui o Z quadrado em evidência, vai ficar esse termo aqui vai ficar 1, mais esse primeiro termo aqui vai ficar R2 sobre Z2. Beleza? Então não fiz nada, só coloquei o Z quadrado em evidência. Se você aplicar a propriedade distributiva aqui, você cai no valor original, né? Na expressão original. Tá? Menos módulo de Z, que já estava lá. Menos módulo de Z. Tá? Aqui, né, essa raiz dessa multiplicação é a raiz de Z quadrado, eu já posso botar para fora que vai dar módulo de Z, né? E aí vai sobrar lá dentro da raiz esse termo. Então isso aqui vai ficar. Então aqui ainda é a resposta original, né? Ainda é a solução exata daquele problema. Ainda não estou avaliando esse comportamento, tá? Então aqui eu vou ter sigma sobre 2ε0 que multiplica. Vai ficar raiz de Z quadrado, né? Essa raiz de uma multiplicação eu posso quebrar em duas, né? Eu vou ter raiz de Z2 multiplicado pela raiz desse troço todo, desse parênteses todo. Raiz de Z quadrado é módulo de Z. Raiz de Z quadrado não é simplesmente Z, porque o Z pode ser negativo, né? Eu posso estar trabalhando tanto acima do plano XY quanto abaixo do plano. Então, por isso que a raiz de Z2 é módulo de Z, tá? Vezes o que sobrou lá? Raiz de 1 mais R2 sobre Z2. Ou 1 mais R sobre Z ao quadrado, né? Então isso aqui vai ficar 1 mais R sobre Z quadrado menos módulo de Z que já estava lá. Então essa ainda é a expressão original. Agora que vai vir essa discussão toda que a gente fez de linearização de funções. Olha só o que eu tenho, gente. Eu quero pegar essa solução exata e avaliar o comportamento dela para Z muito grande. Quando Z, dá uma sacada nessa raiz aqui, ó. Quando Z é muito grande, esse termo aqui, ó, R sobre Z ao quadrado, ele tende a quanto? Ele tende a 0. Quanto maior o Z for em relação ao R, mais próximo de 0 esse fator aqui vai estar. Então, na verdade, esse termo aqui, ó, esse termo do potencial, que é raiz de 1 mais esse camarada elevado ao quadrado, é isso aqui que eu vou trabalhar usando a aproximação linear. Porque eu acabei de ver, quando eu tenho uma função 1 mais x elevado a n com x tendendo a 0,
Isso aqui é aproximadamente igual a 1 mais nx. Eu vou usar esse resultado nesse caso. Quem é que está fazendo o papel de x nessa expressão aqui? Ó? É justamente o r sobre z ao quadrado. Quem que é o meu m nessa expressão aqui? Ó? É justamente meio, porque isso aqui, raiz, é a mesma coisa que esse termo elevado a meio. Então, é justamente esse resultado que eu vou aplicar para aproximar o valor dessa raiz quadrada. E aí sim achar o comportamento do potencial nesse limite. Tá? Então, eu quero agora trabalhar esse termo aqui, ó, usando a aproximação linear. Tá? Então, vamos continuar aqui do outro lado. Então, o que eu tenho que fazer, a tarefa agora é o seguinte, é pegar essa expressão e essa raiz, né, e achar um valor aproximado para ela, ou uma expressão aproximada para ela, né? Eu sei que 1 mais r sobre z ao quadrado, isso é a mesma coisa que 1 mais r sobre z elevado ao quadrado, e isso tudo elevado a meio. Isso tudo elevado a meio. Então, eu tenho 1 mais x elevado a n. 1 mais x elevado a n. O meu x é r sobre z ao quadrado e o meu m é justamente o meio. Né? E esse termo aqui, que eu estou chamando de x, está fazendo o papel de x, ele tende a zero quando o z é muito maior do que f, que é o limite que eu estou trabalhando. Tá legal? Então, essa expressão aqui, 1 mais x elevado a n, esse camarada aqui está fazendo o papel de n, naquela expressão ali, né? Então, 1 mais x elevado a n é aproximadamente, usando a aproximação linear, 1 mais o nzinho é meio, está aqui, vezes o x. Quem que é o meu x? R sobre z ao quadrado. Ou R2 sobre Z2. Essa é a aproximação. Aproximação linear dessa raiz aqui. Tá legal? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar agora essa expressão, essa aproximação, né? E vamos colocar ali. E vamos ver como é que fica o comportamento do potencial. Tá? Então o meu V de Z é aproximadamente, que eu estou tomando o limite Z muito maior que R, isso vai dar sigma sobre 2ε0, voltando à expressão original, sigma sobre 2ε0, vezes colchete, módulo de z, que já estava lá na expressão, né? Módulo de z, vezes aquela raiz. Aquela raiz eu estou aproximando por esse termo, 1 mais meio de R2 sobre Z2. Então vai ficar o seguinte, no lugar daquela raiz, eu marquei ele de asterisco, né? Eu vou colocar essa expressão. Então vai ficar 1 mais meio de R2 sobre Z2. Menos o módulo de Z que já estava lá. Então, V de Z, para Z muito grande, como é que vai ficar? Olha só, gente, dá uma sacada nessa expressão aqui. Quando eu pegar esse módulo de Z, multiplicar por esse primeiro termo aqui, ele vai subtrair com esse módulo de Z daqui. Ó. Então, módulo de Z vezes 1, menos módulo de Z, vão se cancelar. Né? Então, logo de cara, esse termo aqui, ó, essa parcela, vai cortar com essa aqui, né? Quando eu multiplicar por módulo de Z. Então, eu só tenho que trabalhar com o módulo de Z vezes esse sujeito aqui. Ó. Então, o potencial nessa aproximação vai ser sigma sobre 2ε0 vezes
módulo de Z sobre Z ao quadrado. Gente, Z ao quadrado é a mesma coisa que módulo de Z ao quadrado. Claro que isso aqui vai dar um número positivo, isso aqui vai dar um número positivo também. Né? Só porque como eu tenho módulo de Z em cima, e eu vou ter Z quadrado embaixo, então é interessante eu escrever Z quadrado ou módulo de Z ao quadrado, tanto faz, para poder simplificar com esse aqui. Né? Então vai ficar aqui embaixo, ao invés de Z quadrado, vai ficar módulo de Z quadrado. Tanto faz. Tá? Vezes, o que sobrou lá? Sigma superior a zero, módulo de Z sobre módulo de Z ao quadrado vezes R2 sobre meio. R2 sobre 2, né? Vezes R2 sobre 2. Aí aqui sim, eu posso simplificar esse módulo de Z com esse aqui e vai ficar então sigma vezes raio ao quadrado, raio do disco, né, ao quadrado, sobre 4ε0 módulo de Z. Está quase chegando na resposta final. Né? Para eu chegar agora na expressão final, essa resposta aqui está correta, agora só falta eu substituir a expressão do sigma. Né? Para aí sim eu ter o potencial, não em termos do sigma, eu quero o potencial em termos da carga elétrica que está distribuída uniformemente na superfície daquele disco de raio R. Tá? Então, deixa isso aqui guardado e vamos só finalizar do lado de cá. Tá? Por isso que eu deixei para fazer esse cálculo nesse vídeo, né, porque é um cálculo mais extenso e envolvia, né, esse lembrete aqui da aproximação linear de funções. Tá? Na verdade, vocês vão estudar, ou se é que já não estudaram, né, lá no cálculo, acho que é o cálculo 3, se não me engano, vocês vão estudar um tópico que é chamado de expansão de funções em séries de potências. Tá? Então você pega uma função qualquer, tá? Pode ser uma exponencial, pode ser uma função tipo seno e cosseno, seja lá o que for, e você expande essa função num somatório. E o limite desse somatório, quando você pega infinitos termos, esse limite converge para a função original. Né? Claro que tem uma série de restrições, né, para esse teorema, mas muitas funções, né, essas que a gente está acostumado a usar, exponencial, seno e cosseno, você pode escrever como uma série de potências na variável x. Tá? Então, isso é um assunto lá do cálculo. Tá? Então, isso aqui, na verdade, é uma aplicação daquilo que vocês vão estudar. Eu peguei a série completa e peguei só os dois primeiros termos dela. Tá? Se eu pego essa função e faço o tratamento completo dela, eu teria mais parcelas nesse somatório. Só que como o meu x tende a zero, essas outras parcelas envolvem x quadrado, x ao cubo, e aí como o x está tendendo a zero, essas outras potências da variável x tendem a zero muito rapidamente. Por isso que eu peguei só os dois primeiros. Eu peguei só até a potência unitária da variável x. Tá? Mas, a rigor, eu deveria pegar outros termos da expansão em série de potências dessa função matemática. Tá? Que é o que a gente precisa aqui nesse caso. Beleza? Mas isso vocês vão ver isso com mais cuidado lá no curso de cálculo. Então, vamos finalizar esse exemplo aqui e a gente encerra esse vídeo 11. Tá? Beleza. Esse é o comportamento da função v de z para z muito maior do que r. Ou seja, para pontos muito distantes daquele disco uniformemente eletrizado. Então você lembra, você tem aquele disquinho, né, que eu desenhei no início, uniformemente eletrizado, o potencial num ponto Z, que está muito distante desse disco, vai ter esse comportamento. O que é a densidade? Sigma é a densidade superficial de cargas. É a quantidade de cargas que está distribuída em todo esse disco, em toda a superfície do disco, dividido pela área desse disco cujo raio é R. Qual que é a área desse disco aqui? Não é πr2? πr2. Então, densidade sigma, que é constante, é carga sobre πr2. Vou jogar isso na expressão aqui. Ó.
Então, como é que fica o potencial V de Z? Então, V de Z, para Z muito maior do que R, vai ser, então, aproximadamente... Vamos colocar as constantes aqui, né? R quadrado sobre 4ε0 vezes o módulo de Z. Então, R quadrado sobre 4ε0 módulo de Z vezes o sigma. E a densidade sigma é aquele fator ali, Q sobre πr2. Então, o R2 aqui vai cortar, esse R quadrado vai cortar com esse. E aí eu vou ter, então, que o potencial V no limite Z muito maior do que o raio do disco vai ser, então, muito aproximadamente o quê? O que sobrou aqui, gente? Olha só. 1 sobre 4πε0, que é a constante de Coulomb. 1 sobre 4πε0 vezes, o que sobrou lá? Ó, carga sobre módulo de Z. Carga sobre módulo de Z. E o que é o módulo de Z, gente? Não é justamente a distância do ponto onde eu estou calculando o potencial até o centro do disco? Ou seja, para pontos muito distantes do disco, aquela expressão original do potencial converge para a expressão do potencial de uma carga pontual. Olha só, constante de Coulomb, carga sobre distância. Isso é justamente análogo à carga pontual. Ou seja, para pontos muito longe dessa distribuição localizada de cargas, quando você está num ponto Z muito distante desse disco, e você olha para aquele disco, ele tem um comportamento de carga pontual. Né? Então você vê aquilo que eu mencionei no início. De fato, para Z tendendo a infinito, se você faz aqui Z tendendo a infinito, o potencial tende a zero. Né? Isso a gente já sabe, porque o nosso ponto de referência do potencial está localizado lá no infinito. Isso a gente discutiu uns vídeos para trás. Lá no infinito o potencial é nulo, porque eu não tenho influência elétrica dessas cargas nesse ponto muito distante. Então, de fato, o potencial tem que tender a zero. Mas como que ele tende a zero? 1 sobre módulo de Z, 1 sobre módulo de Z quadrado, 1 sobre módulo de Z ao cubo? Como que é essa dependência funcional do potencial? A gente acabou de ver que a dependência funcional é análogo a uma carga pontual. Então, o disco se comporta para pontos distantes como se ele fosse uma carga pontual localizada lá na origem do sistema de coordenadas. Beleza? Então, esse é o comentário que eu queria fazer. E aí, no vídeo 12, a gente faz mais alguns exemplos. Tá?